Deus é bom em todo o tempo. Ainda em pé, vamos abrir nossa Bíblia no livro que está escrito aos Romanos, no capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Glória a Deus, o Senhor é bom em todo o tempo. Versículo número 11 em diante. Isto digo a vós outros que conheceis o tempo. Isto digo a vós outros que conheceis o tempo. Eu tenho me perguntado se nos dias de hoje a igreja está verdadeiramente entendendo o que está na agenda de Deus para os últimos dias, ou se nós estamos apenas vivendo, comemos, trabalhamos, dormimos, acordamos, comemos, dormimos, trabalhando. Será que essa tem sido a nossa vida nesses dias? Será que nós temos nos preocupado em entender a agenda de Deus, o que é que Deus tem para os últimos dias? Ou vivemos como todo mundo está vivendo, ouvindo na internet tudo o que você quer ouvir, mas não discernindo pelo seu espírito recriado o que Deus tem para esses dias? Alguns abandonando a fé, outros mudando de um lugar para o outro, simplesmente porque talvez seja longe ou talvez seja perto. Onde é que nós estamos situados nesse contexto? E a Bíblia diz, Paulo está dizendo, digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Então quem conhece o tempo vai começar a entender que é um tempo de mudança de vida. Não é um tempo de arrefecer, é um tempo de avançar. Amém? E esse tempo de avançar, ele requer de nós algumas decisões que são importantes para o nosso crescimento espiritual. Então Paulo diz, digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E ele diz, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada desponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém? Esse texto é maravilhoso, não é? Eu acredito que eu sempre defendi uma tese e não encontro aliados à escola bíblica dominical. Porque nós queremos mensagem, mas nós não queremos aprender a palavra. E como é importante aprender a palavra, discernir pela palavra aquilo que está para acontecer nos últimos dias em que nós estamos vivendo. E esse marasmo espiritual que muitas vezes nós entramos de vir na igreja apenas no domingo, principalmente quando tem ceia, então eu tenho que ir porque eu tenho que cumprir esse ritual, né? Isso me preocupa, porque todo homem de Deus tem uma missão dada por Deus para, com relevância, trazer a vontade de Deus para um tempo presente. Sabe por que você não nasceu em 1800? Porque Deus queria que você estivesse aqui agora. Então foi para este tempo que Deus te levantou, mas nós precisamos viver nesse tempo e viver aquilo que a palavra tem para nós. Eu sei que há muitos de nós que estão procurando melhores dias. Isso é comum, a gente vê na internet. Tudo que se fala pensando em melhores dias, em sucesso, em adquirir, em ganhar, etc. Bem, Deus não é contra o seu sucesso, Deus não é contra que você tenha uma vida santa, agradável e boa, que você tenha todos os seus suprimentos. Deus não é contra isso. Mas o projeto Jesus Cristo não é um projeto de final de semana. O projeto Jesus Cristo é um projeto de vida.
diária, contínua, constante, que nós devemos introduzir na nossa vida. Em tudo que nós fizermos, esse projeto chamado Jesus nos foi dado para isso, para que nós vivêssemos com intensidade. E, por não vivermos isso, há muitas pessoas que elas vivem a vida argumentando, perguntando, e elas não chegam a lugar nenhum. Porque elas vão viver sempre perguntando, querendo saber alguma coisa. Vida zero, viver aquilo que ouviram, nada, mas só perguntar. Não vamos chegar a lugar nenhum. Alguém te disse uma coisa que é verdade, você começa a viver aquilo. A partir do momento que você conhece a verdade e você começa a viver a verdade te liberta. Quem vai te libertar não são tuas indagações, é a verdade da palavra. Então o que está escrito eu não posso minimizar, eu tenho que maximizar para a minha vida o que está escrito. E de fato, se você tem buscado a Deus e você tem estado no relógio de Deus, no tempo de Deus, eu te digo que os teus melhores dias podem estar ali na frente, não obstante tudo isso que nós estamos vivendo. Porque eu acredito na profecia da palavra. Eu acredito que aquilo que o profeta disse há muitos anos atrás, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra, para mim isso é verdadeiro. Mas eu preciso interagir com isso. Se eu quiser e se eu ouvir, eu posso viver o melhor, independente de qualquer coisa. Eu posso viver isso, mas eu preciso querer viver isso. Então eu posso te dizer o seguinte: tudo que você está vivendo hoje, se está diante daquilo que Deus tem programado para a sua vida, isso pode trazer para você no seu amanhã uma tranquilidade na vida espiritual, na vida comum, naquilo que você necessita. Amém? Pai, eu te louvo e te agradeço por essa manhã, pelos teus filhos que aqui estão, por tua palavra que vai ser ministrada. E a nossa oração é que teu Espírito convença os nossos corações para uma vida mais íntima, para uma vida mais entregue, para uma vida mais coesa com as coisas do reino. Te peço, Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra seja nessa manhã a fusão que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual. Eu te oro e te agradeço, Senhor, na certeza de que essa palavra é a verdade e ela pode fazer toda a diferença na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Moisés, antes de conduzir o povo para a caminhada profética que Deus tinha para eles, eu não sei se você entende assim, mas a caminhada do povo, ela foi uma caminhada profética. Muitas coisas que aconteceram naquela caminhada no deserto, elas apontam para coisas que nós poderíamos passar no tempo presente, e se nós estivéssemos atentos ao tempo de Deus e a essa linha profética, espiritual, como seria mais fácil nós passarmos sem reclamações, com mais tranquilidade, mais coesos da vontade de Deus. A Bíblia diz que apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o monte Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Você tem que entender que ele estava no deserto, a temperatura era causticante, e quando era muito quente, as árvores podiam pegar fogo e se consumir. E ele viu que algo estava em chamas, mas não se consumia. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui.
E Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Perceba como Deus se identifica para Moisés, como Deus dos seus antepassados. E Deus estava querendo, falando isso com Moisés, trazer para ele que era importante, naquele momento que ele estava se reencontrando com Deus, depois de 40 anos como fugitivo de si mesmo, por ter assassinado um homem. Irmãos, a pior fuga que existe para o ser humano é quando ele foge dele mesmo, quando ele não quer se encontrar com ele mesmo, quando ele sabe das suas deficiências, ele sabe dos seus problemas e ele foge dele mesmo, para que não haja conserto, porque esse confronto, ele é bem duro, é um confronto para a mudança. Então Deus está dizendo para Moisés: Moisés, eu estou trazendo para você a tua linhagem, os teus antepassados, olha tudo que eles foram, você aprendeu, você foi criado pela sua mãe, não obstante estar na casa de Faraó, mas você aprendeu com sua mãe. Olha a linhagem que você tem, e olha o que eu já fiz através da tua linhagem ao longo dos anos. Então, Moisés, muito mais do que carregar o legado, muito mais do que você carregar o legado da sua descendência, de tudo que você aprendeu, é você executar em honra, sendo um continuador do legado daqueles que passaram e que te fizeram. Você sabia que é muito importante carregar um legado? É muito importante deixar um legado e é muito importante que pessoas honrem o legado que foi deixado. Mas eu acredito que é muito mais importante vivenciar o legado de alguém que passou do que apenas honrar esse legado. E o que Deus estava querendo com Moisés era que ele honrasse o legado vivenciando as coisas que os seus antepassados viveram. Então a Bíblia nos ensina que antes de Moisés levar o povo pelo deserto, Moisés passou por situações difíceis, porque ele precisava discernir o tempo em que ele estava vivendo, e discernindo o tempo e olhando para ele mesmo, suas falhas, suas limitações, recolocando em ordem a sua identidade, porque ele viveu como hebreu entre os egípcios, ele precisava de uma recuperação disso. É tanto que Deus, quando quis falar com ele, ele não trouxe o legado dos egípcios, ele trouxe o legado da sua família, dos seus pais, porque Moisés precisava se encontrar com a sua identidade, porque encontrando-se com a sua identidade, ele se encontrava com ele mesmo. Ele era muito hebreu para ser egípcio, e era muito egípcio para ser hebreu. Isso era uma confusão tremenda, e isso precisava ficar acertado diante de Deus. E não foi fácil para ele, porque ele teve que fugir de um lugar de conforto, que era o palácio que ele vivia, como filho de Faraó, como príncipe. Esse lugar de conforto que muitas vezes nós vivemos, e é por isso que nós não queremos nos encontrar conosco mesmo, porque quando nós nos encontramos conosco, e nós entendemos que Deus nos deu dons para que a gente cumpra propósitos, e se o dom não cumpre propósitos, é melhor não ter o dom. Não é muito fácil fazer uma caminhada quando você não confronta a você mesmo, quando você não olha no espelho e você vê que tem coisas que você precisa mudar e você não muda. E é muito interessante porque a gente sempre vê o erro dos outros, a gente não vê o nosso, e a gente precisa olhar para a gente, para os nossos defeitos, para as nossas falhas, para buscarmos de Deus uma mudança, porque nós não vamos nos encontrar nunca dentro do nosso senso profético de destino, vivendo a nossa própria vida. Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim, o viver que é vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então,
É preciso, em um certo momento, que a gente saia desse lugar de conforto. A igreja para mim é só no domingo, isso é um lugar de conforto. Mas isso é muito mais religioso do que um lugar de conforto. A igreja precisa ser minha vida, porque ela é profética. Ela foi criada por Jesus Cristo para nós vivenciarmos dentro de um contexto de igreja, coletivamente. E precisamos fazer parte desse corpo, nos envolvendo com esse corpo, fazendo alguma coisa para que esse corpo cresça. Eu não posso ficar à parte. E por que muitas vezes eu me retraio? Porque as coisas que muitas vezes eu estou buscando, elas não acontecem no tempo que eu quero, da forma que eu quero, no momento que eu quero. E fica difícil. Essa semana eu aconselhei uma pessoa que mora na Zona Sul. E ela está numa igreja, uma igreja boa. E ela está mudando para uma área de 10 quilômetros. E dentre as coisas que ela conversou comigo, ela falou sobre essa distância de 8 quilômetros para a igreja. 8 quilômetros. E eu disse, olha, tenha cuidado para você não escolher uma igreja perto de casa. Escolha uma igreja perto da palavra. E há muitas pessoas que estão fazendo escolhas por comodismo. E isso é perigoso. As escolhas não podem ser feitas assim. E às vezes, porque as coisas também não estão dando certo, você fica mudando de um lado para o outro, sem ter o discernimento do que Deus quer para a tua vida, num determinado local. E porque as coisas não funcionam, nós pensamos que é o diabo. E às vezes não é. Às vezes são correções de Deus para que a gente acorde, para que a gente se veja. Porque essas correções, elas precisam acontecer na nossa vida. Como também existem coisas que já não são mais para você, já morreram. E você tenta todo dia ressuscitar coisas que já se foram. Lembranças de coisas passadas. E eu disse aqui numa certa pregação que não tem como você entrar no novo dentro do velho. É impossível. E é por isso que é importante ter uma mente aberta para a palavra, para os ensinamentos que você recebe na igreja, porque são ensinamentos que a palavra nos ensina. E vivenciando esses ensinamentos, a nossa vida pode se tornar diferente. Porque é para isso que nós estamos aqui. E você pode pensar, puxa pastor, hoje de manhã poderia ser uma mensagem sobre prosperidade, para a gente pular e correr e gritar. Eu não sei se você sabe, mas o livro de Malaquias foi o último livro escrito na Bíblia, e depois de 400 anos viria o projeto de Jesus Cristo e a graça. E o livro de Malaquias, o Espírito Santo preparou os santos da velha aliança para dormirem na esperança. Enquanto isso, também preparou um caminho para a nova geração do projeto de Jesus Cristo que chegaria, para que eles vivenciassem essa graça que seria dada. Mas o povo daquele tempo, eles não entenderam as palavras proféticas de Malaquias. E eles estavam vivendo como se tudo estivesse bem, como se tudo estivesse perfeito. E na verdade, a Bíblia diz que Deus estava dizendo para ele que eles estavam vivendo totalmente errado. Era apenas uma vida religiosa. Porque tudo que Deus falava, eles arguiam Deus. Em um certo momento, Deus usou o profeta para dizer, gente, eu amo vocês. Ele disse, como é que você ama a gente e não acontece nada? Então o amor de Deus para eles era só se acontecesse alguma coisa. Se não acontecesse nada, Deus não amava. E eu tenho a impressão que essa é
Como é que eu poderia dizer isso? O discernimento que a gente está tendo dos dias de hoje, se não acontecer aquilo que eu quero na minha vida, se não vier meu carro, se não vier minha casa, se não vier minha prosperidade, então Deus... Nós estamos enganados, irmãos. Trabalhe que você vai ser próspero. Viva no tempo de Deus que você vai ter insights, discernimento espiritual, sonhos, visões de coisas que Deus tem para você nesse tempo. E você vai se tornar uma pessoa próspera. Eu não estou aqui para te enganar. Prosperidade não cai do céu. Eu disse aqui a semana retrasada que se o teu dinheiro ele não é objeto do culto a Deus, por que você ora por dinheiro? Você pega uma coisa espiritual que é oração e envolve ela com dinheiro que você acha que não é espiritual. De fato, tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão é para fazer parte do crescimento do reino dele. Mas nós pensamos primeiro em nós e depois pensamos no reino. E a Bíblia diz: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas, ele diz, serão acrescentadas. Não tem que ter uma luta ferrenha pelas demais coisas, mas nós lutamos mais pelas demais coisas do que pelo reino de Deus. Eu não sei quantos de vocês já se sentiram alguma vez como uma águia sedentária, que não toma nenhuma atitude. E entra alguém e diz assim: rapaz, você é uma águia, comece a voar, comece a fazer alguma coisa, até que você tenha consciência de que é preciso fazer aquilo pelo qual você nasceu. A Bíblia diz que nós nascemos para adorar a Deus. Quantos de nós têm essa consciência verdadeiramente da adoração a Deus? Quantos de nós? Eu te digo que o deserto não era o melhor lugar para estar e Moisés lá estava, porque ele estava se escondendo de si mesmo. Ele tinha subsídios para ter uma vida diferente, não apenas para ser um serviçal de Jetro, cuidando daquelas ovelhas, mas aqui ele tem um projeto profético. É tanto que de uma ovelha saiu, subiu, e foi nesse momento que ele teve o encontro com Deus. O mutável tendo um encontro com o imutável através de uma árvore que não queimava, e ele sobe, ele escuta a voz de Deus, e ali começa o diálogo, né, das coisas que se sucederiam para frente. Então, não adianta ficar fugindo daquilo que Deus tem para a sua vida, daquilo que você nasceu para ser. Agora, você não sabe o que é? Eu posso te dizer algumas. A mais simples. É desejo de Deus que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, se você não chegou ao pleno conhecimento da verdade, e se Deus disse que você pode chegar ao pleno conhecimento da verdade, então comece a procurar esse pleno conhecimento da verdade. E vou te dizer uma coisa, sou sincero, não é em qualquer lugar que você vai encontrar o pleno conhecimento da verdade. Para começar, se não tiver um conserto em você mesmo, a verdade vai chegar e você vai estar sempre arguindo aquela verdade. Deus disse ao povo do tempo de Malaquias: eu amo vocês. Eles disseram: como é que você nos ama e acontece todas essas coisas que estão acontecendo? Alguém agora perguntou: onde é que estava Deus lá no Rio Grande do Sul, que não viu toda aquela água vindo? Eu digo onde ele estava. Ele estava onde ele sempre esteve. Amém? Agora eu não sei se o povo está onde Deus queria que eles estivessem. Também não vou julgá-los. Porque se nós não estivermos no lugar que Deus quer que nós estejamos, e quando eu digo isso, eu não estou falando de lugar físico, eu estou falando do lugar espiritual. Na vida espiritual, isso é muito importante. Então, às vezes é necessário que a vida nos coloque em alguns lugares espirituais para que a gente possa ver a nós mesmos e começarmos a ter um entendimento diferente das coisas. Às vezes, parece que nós estamos dando frases de efeito, algo novo está para acontecer. Aí você se alegra com essa frase de efeito. Eu vou te dizer, não é frase de efeito,
Em Deus há sempre algo novo para acontecer. O problema é se nós estamos interagindo com aquilo que a palavra diz, para nós interagirmos. E vivenciando aquilo que a palavra diz que nós temos que vivenciar, fazendo a parte que nos cabe. Quantas pessoas essa semana você evangelizou? A quantas pessoas você deu testemunho de sua vida, testemunho de Jesus Cristo? A quantas pessoas? E a Bíblia diz para nós recebermos o poder do Espírito para quê? Para irmos pregar o Evangelho a toda criatura. Então, para que o poder se você não faz nada com ele? Uau, que silêncio, hein? Então, Jesus Cristo nos deixou um legado. Agora, muito mais importante do que honrar esse legado é reproduzir o legado que ele deixou. Eu estou trabalhando nessa igreja há 20 anos. Com certeza já existe um legado de tantas palavras que foram dadas de vida vivenciada. Agora, se isso ficar apenas como lembrança, não vai servir de nada para as próximas gerações. Alguém tem que continuar esse legado. E é o que acontece com Jesus Cristo. Porque legado não é apenas para a gente carregar memórias. É muito bonito, mas não é só isso. É tornar realizável aquilo que alguém viveu na minha vida, que estou hoje aqui, amém? Ou seja, reproduzir. É reproduzindo o legado que nos foi deixado, que nós honramos o legado. Não é simplesmente honrando porque você lembra. Foi tão bom o que minha mãe fez. Foi maravilhoso o que minha mãe fez comigo. E eu procuro sempre estar honrando o legado dela, falando e vivendo aquilo que ela disse para mim. Então isso é a coisa mais importante. A mesma coisa você vai fazer com seu pai e sua mãe. Não apenas lembrar do que eles fizeram foi muito bom, mas reproduzir o que eles fizeram na tua vida cotidiana. Amém. Diga, Deus é bom. Mas pastor, para isso eu preciso de unção. Não, você não precisa de unção para produzir um legado. Você precisa de unção para cumprir propósitos. É diferente. E muitas vezes a questão não é o quanto de unção Deus irá derramar sobre você. Escute isso. Para que você possa cumprir propósitos. Muitas vezes não é a quantidade de unção que Deus vai derramar sobre você. A questão maior é quanto de caráter você tem para manter essa unção que lhe foi dada viva. Vocês estão aqui ou já foram para casa? É o quanto de caráter eu tenho para manter, preservar essa unção que Deus me deu para cumprir propósitos. Muitas vezes nós estamos pensando que Deus está preocupado em nos preparar para receber promessas. Deus não precisa nos preparar para receber promessa, porque as promessas já foram dadas. Se tem algum processo, o processo é para que nós honremos aquilo que Deus já nos deu, vivenciando no nosso dia a dia. Essa é a diferença. Diga, Deus é bom. Aí a pergunta é, quanto de zelo você tem pela unção que está na sua vida? Porque você tem a unção do Santo, a Bíblia diz. Você tem a unção do Espírito. Quanto de zelo você tem por essa unção que está na sua vida? E se você tem zelo por essa unção, o que você está fazendo com ela? Pastor, eu queria que o senhor falasse sobre ganhar carro. Domingo eu nem venho mais. Mas carro não traz unção, irmãos. O carro transporta você de um lado para o outro, é muito bom. Mas ele não é veículo de unção.
Ele não é veículo de crescimento para a sua vida, pelo contrário, ele te leva todo mês gasolina, ele te leva IPVA, ele te leva seguro, etc, etc, etc. A unção não, ela só te carrega cada dia mais quando você valoriza. Amém. E às vezes você escuta algumas coisas e você fica deslumbrado como criança. Oh, eu quero isso. Você já tem. Porque em Cristo você já tem todas as coisas que você precisa. Agora, a valorização daquilo que você já tem é o que está em pauta hoje nessa manhã. Então o que é necessário para nós é deixarmos que Deus forme em nós um caráter ao ponto de nós valorizarmos aquilo que já nos foi dado. Nós já temos a salvação, estamos valorizando essa salvação. A santificação está proposta para cada um de nós. Será que nós estamos vivenciando a santificação e preservando essa santificação na nossa vida? A Bíblia diz que não seja o costume das pessoas deixar de congregar. Você está honrando isso? Eu não sei por que vocês estão em tanto silêncio. Uma mensagem tão boa. Meu Deus. Se você vive esse tipo de vida, quando chegar o tempo de convergência, onde Deus olha para você e vê que as coisas estão bem, você com Ele e Ele com você, fique certo que isso vai ser destilado da parte de Deus. Deus não tem nenhum problema em fazer as coisas acontecerem na sua vida, mas você precisa fazer a sua parte. E quando você tem esse tipo de vida intrínseco com Deus, você pode ser um improvável, mas você está vivendo aquela vida cotidiana com Deus. De repente as coisas começam a acontecer com você, como pipoca e micro-ondas, e alguém vai dizer assim, puxa vida, do nada ele está sendo abençoado. Ei, do nada não, ele estava atrás das malhadas faz tempo buscando a Deus. Ele estava pagando um preço por aquilo que recebeu, preservando aquilo que Deus deu a ele, por isso que ele está recebendo. Então é necessário, irmãos, que nós passemos por uma restauração, vivenciando novamente os princípios, os valores que nós recebemos, para que a nossa vida seja o sucesso que nós queremos que ela seja. Abra sua Bíblia comigo em Amós capítulo 9, por favor. Amós capítulo 9, versículo 11 diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. O tabernáculo de Davi. Eu não sei se você sabe o que era o tabernáculo de Davi, porque a Bíblia fala de algumas tendas, alguns tabernáculos. A Bíblia está dizendo aqui que Deus vai levantar o tabernáculo de Davi. Agora vamos entender como era esse tabernáculo aqui. Existiam na velha aliança 5 estruturas de templo ou de culto para as pessoas. Então nós tínhamos lá a tenda do deserto, nós tínhamos o tabernáculo em Siló, nós tínhamos o tabernáculo em Gibeá, tínhamos o templo de Salomão e nós tínhamos a tenda de Davi. E a Bíblia está dizendo que Deus vai restaurar o quê? A tenda de Davi. Então tem alguma coisa envolvida nisso, por Deus querer levantar a tenda de Davi. E curiosamente, estudando a palavra, você vai descobrir que a tenda de Davi era a tenda mais modesta entre tantas que existiam. Era mais simples. E essa tenda foi a única que Deus não mandou levantar. Essa tenda de Davi não possuía nenhuma estrutura para sacrifícios, nada de animais, nem cumprimentos de oferta, não tinha liturgias. Era um lugar que Davi levantou para entrar e ter comunhão com Deus, louvar a Deus e adorar a Deus de uma forma diferente. O sacrifício era espontâneo, era o sacrifício de louvor, o sacrifício de adoração. Não tinha rituais.
E por que Deus quer levantar essa tenda? Exatamente por isso. Deus não quer sacrifícios exigidos, Deus quer sacrifícios espontâneos. De pessoas que se levantam, independente de música, independente do instrumento, de qualquer coisa, se levantam suas mãos e adoram a Deus, glorificam a Deus, independente de qualquer coisa. Era isso que Davi fazia. O sacrifício nessa tenda era simplesmente louvor. Simplesmente louvor. Agora, isso não começou quando ele levantou a tenda. Você sabe que ele vivia por trás das malhadas, cuidando de poucas ovelhas. E lá, com certeza, Davi, escrevendo as suas muitas cartas em oração, se transformaram nos salmos. Lá ele adorava, ele orava, ele louvava. Era uma coisa espontânea. Então não era nada exigido, era espontâneo. E pelo texto eu acredito que Deus está sentindo saudade dessa estrutura que foi erguida, que nasceu no coração de Davi, com o propósito único e exclusivamente de adoração espontânea. Entregar-se. Já pensou o que é você aqui? De repente você levanta e você começa a cantar e louvar a Deus espontaneamente. E alguém vai olhar e diz: meu Deus, o que é isso? Não tem música, não tem nada. Espontaneidade. Na verdade, a comunhão ali era perfeita porque era espontânea. A adoração era espontânea. E não havia um cumprimento de preceitos, nenhum deles estava ali. É possível que nós, nesse texto, tenhamos um indicativo daquilo que Deus quer fazer, que nós sintamos no tempo que nós estamos vivendo. E é uma comunhão mais íntima com Ele, para pegarmos tudo aquilo que Ele tem nos dado, duplicarmos como honra ao legado de tudo que foi deixado e nos foi dado. E se não houver espontaneidade nisso, nós não faremos. Porque nós não fazemos nem quando alguém pede, quanto mais quando é exigido. Espontaneamente jamais terá. Silêncio. Então Davi não tinha aquele sentimento de que ele estava apenas cumprindo dogmas quando ele estava em sua tenda. Para Davi aquilo era prazeroso. Eu te pergunto, é prazeroso para você, no primeiro domingo do mês, você acordar às 7 da manhã, chamar seus filhos, prepará-los todos para não chegar atrasado na consagração? Pastor, o senhor não podia falar esse assunto do outro dia? Não, vou falar hoje. Preciso. Porque não foi algo que Deus falou para mim. Ele falou para mim. Levante os líderes em consagração no primeiro domingo. E é isso que eu faço. Aí você chega aqui 9h30, acabou. Irmãos, espontaneidade significa que eu amo a Deus tanto, 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 que eu cumpro aquilo que está escrito e aquilo que o meu líder, pelo que está escrito, está nos ensinando. Se eu estivesse dizendo a você, chegue 9h para a gente ter aqui um baile funk, você não estava obrigado a obedecer. Mas eu estou dizendo, chegue 9h para quê? Para nós adorarmos a Deus, para nós orarmos como líderes e liderança de uma casa que Deus tem prazer nela. Amém ou ai de mim? Vocês me amam ainda? Aleluia. Então, esse tempo de busca que Deus determina para que a gente faça as coisas, ele é importante. Então nós sabemos que temos que fazer isso, por que não fazemos? Nós temos que amar a Deus acima de qualquer coisa, acima do nosso sono. Eu estou aqui nessa manhã pregando para vocês com 70 anos, eu acordei 4 horas, eu saí da cama, eu fui orar, eu orei, quando foi 5h30 voltei para a cama, dormi mais, graças a Deus. Acordei, quando eu botei o relógio para despertar ele, acordei antes, tirei o despertamento do relógio, fui para a cozinha, fiz minhas orações, fazendo um café,
glorificando a Deus, a Bíblia do lado, no balcão, orando e me preparando para estar aqui com vocês. Quando foi 8 horas, eu entrei no quarto para levantar minha esposa, ela já estava de pé. E eu fui levantar a filha. Por quê? Porque eu sabia que 9 horas eu tinha que estar aqui. Ah, pastor, mas tudo bem, o senhor é o pastor, o senhor tem que estar, o senhor é pago para isso, né? Eu já ouvi isso no aniversário. Pastor, ore porque o senhor é pago para isso mesmo, então ore aí pelo aniversário. Pelo amor de Deus. Não é assim que funciona, queridos. Aleluia. Diga, Deus é bom. Então, terminando o problema dos israelitas, eles pensavam que estavam todos bem com a vida que eles estavam vivendo. E Deus disse: vocês não estão bem. Vocês estão vivendo errados. E aí Deus traz uma questão. E Ele diz assim: desde os dias dos vossos pais, que vocês estão desviados dos meus estatutos, porque não os guardam. Ele diz: tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis em que haver de tornar? Nós estamos fazendo tudo certo, estamos fazendo tudo bem, a gente faz no tempo que a gente tem. Afinal de contas, nós não somos obrigados a fazer nada. Era a conversa que Deus estava tendo com eles, e Deus estava preparando essa geração para dormir. Deus estava preparando essa geração de Malaquias para dormir na esperança. E no momento que Deus está começando esse trabalho com eles, profeticamente, eles estão dizendo: mas o que é que nós estamos fazendo errado? E Deus estava dizendo que está tudo errado. E Deus sinaliza algumas coisas. Desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não guardaste. Tornai-vos para mim, e me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Pode o homem roubar a Deus? Todavia vocês me roubam e dizeis: em que te roubamos? Aí Deus diz: nos dízimos e nas ofertas. Eram princípios que eles estavam deixando de cumprir nos dias em que eles estavam vivendo. E Deus diz: trazei todos os dias à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto. Olha, Deus, além de conversar e argumentar, Deus mostra como Ele quer fazer. Eles: façam prova de mim, que eu vou mostrar para vocês, porque eu digo para vocês que eu amo vocês. Como é que você nos ama e não está acontecendo nada? Não está acontecendo nada porque tem princípios que estão sendo quebrados. Quer entender um pouco sobre o princípio? Deixa de pagar Eletropaulo. Deixa de pagar a Sabesp. O que vai acontecer? Pastor, eu tenho... Como é que chama aquela máquina grande? Eu tenho gerador, pastor, em casa. Quanto tempo vai durar seu gerador? 2 horas. E aí? Princípios que são quebrados muitas vezes. E nós queremos que a nossa vida ande, mas ela não vai andar. Graças a Deus que hoje à noite nós teremos um pregador que vai fazer vocês correrem por lá aqui hoje à noite. Graças a Deus. Mas não é minha função hoje. A minha função é fazer você meditar. Meditar. Como é que eu estou vivendo? Eu tenho verdadeiramente vivido. E olha, nós somos uma igreja profética e eu tenho dito para você, nós temos que andar numa linha profética. As palavras proféticas deste livro no Velho Testamento estavam preparando o povo da velha aliança para dormir em esperança. Então Deus estava preparando eles para dormir na esperança e eles não estavam entendendo nada. Já imaginou Deus dizendo: Moisés, você não vai entrar na terra, você vai morrer antes? E Moisés não dá ouvido a isso. Aí Moisés, simplesmente porque conhecia o tempo e o modo das coisas: Senhor, levante um homem para que as ovelhas não fiquem sem pastor. O senhor quer me levar? Tudo bem, mas não deixe o povo sofrer. Levante um homem. Esse homem tinha consciência das coisas que foram feitas. Eu te disse aqui há alguns dias que não foi simplesmente porque ele bateu na rocha. É porque tinha algo profético nisso.
E ele burlou o plano profético de Deus num momento de raiva. O primeiro momento era para falar, o primeiro momento era para bater, mas o segundo momento era para falar. Porque no primeiro momento ele veio, feriram-o, mas no segundo momento ele não veio para ser ferido. E Moisés não discerniu essa linha profética. E ele fere aquele que não deveria mais ser ferido. Não obstante isso, a água foi dada. Então, se você não está vivendo no tempo da palavra, você não vai discernir esses pequenos insights proféticos que a palavra tem, que são coisas para o momento que nós estamos vivendo. E é importante que você perceba. Então, cuidado com os seus ouvidos. É importante. Malaquias falou, e as pessoas não ouviram. Poderíamos ter um discernimento, por exemplo, de um homem de Deus que falou, e algumas pessoas, poucas, ouviram. Ele foi Daniel, mas ele precedeu 3 reinos, vivo. Os reinos passavam e ele continuava. Por quê? A Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente. Ah, pastor, mas era Daniel. Bem, eu posso dizer o seguinte: você e eu, nós temos um espírito excelente, porque o nosso espírito foi recriado. Aleluia, diga: eu tenho um espírito excelente. O que é que precisa apenas viver aquilo que a palavra está dizendo com esse espírito excelente que nós temos. Uma prova disso, como Deus preserva com figuras para o futuro, quando você lê o livro de Daniel, capítulo 3, você não encontra Daniel. Já prestou atenção nisso? Quantos sabiam disso aqui? Levante a mão para eu saber. Somente uma pessoa? Pois é. Capítulo 3 de Daniel, Daniel desapareceu. Por quê? Porque nós temos a figura de um homem que representa o anticristo, que é Nabucodonosor. Você tem uma estátua que representa a figura do anticristo. A Bíblia diz que ele tem 60 côvados de altura, 6 de largura e 6 de acoplamento sobre ele, que é o número que se diz que é o número da besta. Daniel não está nesse capítulo. Nesse capítulo tem a fornalha ardente, que representa a perseguição daqueles que sofrerão por não aceitarem, adobrarem-se à imagem da besta. Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pela fornalha, representando Israel, que vai passar pela grande tribulação. Daniel não aparece, por quê? Porque ele representa a igreja que não estará nesse conflito. Aleluia. Isso é discernir o tempo e as coisas que estão escritas. Agora, o mesmo Deus que salvou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha é o mesmo que salvou Daniel desse tempo, vai salvar a igreja, mas vai acudir Israel. Então, irmãos, muito mais do que vir apenas à igreja num culto, é vir com uma consciência de que existe uma palavra que precisa ser vivida e ela está sendo proclamada profeticamente para os dias em que nós estamos vivendo. Não se engane, os dias são difíceis. Mas pastor, o senhor está sendo negativo, então Paulo estava sendo negativo quando ele diz: os últimos dias serão dias tenebrosos. Por quê? Porque os homens serão amantes de si mesmos, caluniadores, insolentes, desrespeitosos. Os filhos não honrarão os pais. As pessoas se tornarão mais amigos dos prazeres do mundo do que de Deus. Está escrito. Agora, eu creio que em tudo isso, ainda que exista um mar vermelho na nossa frente,
haverá alguém que vive diante de Deus. E se é você essa pessoa, se o mar não abrir, você vai andar sobre as águas. E como diz Rosana Lira, se a porta não abrir, se a porta não abrir, se a porta não abrir, sempre haverá um escape para os filhos de Deus. Sempre. De repente você está numa situação difícil e você se torna invisível para o mal. E o mal não vai poder te atingir porque você se tornou invisível. Agora você precisa crer. Então, ouça o que a palavra está dizendo. Se o povo em Malaquias foi preparado para o sono e para a esperança, Deus está nos preparando como igreja para vivermos esses últimos dias, os últimos momentos. E nós não podemos ficar alheios, trocando as coisas espirituais por coisas naturais. Quando eu pergunto a alguém, irmão, por que você não veio na igreja? Ah, pastor, eu amanheci com a dor de cabeça. Ele está dizendo assim, eu não creio que indo para a igreja, Jesus vai me curar. Eu não creio, então eu não vou. Vou ficar em casa tomando um cachetezinho. Esse é o lugar que você tem que vir. Aleluia. Deus pode operar maravilhas com você aqui. Agora eu sei que tem um momento que você não pode vir. Aí a gente vai pelo telefone. Ontem um pastor amigo que vem sempre aqui na igreja, a filhinha dele também vem. E ele disse a mim, pastor, ela só não é membro da sua igreja porque eu sou pastor de uma igreja. Senão ela vinha também ser membro da sua igreja. Porque ela ama demais essa igreja. Ela teve um processo alérgico, mas uma coisa terrível. Foi até para a UTI com esse processo. Ele me mandou a foto e pediu, pastor, faça uma oração. Eu orei. Os médicos foram dar uma medicação, ela entrou num processo de parada cardíaca. Corre para a UTI. Ele manda uma mensagem, eu oro. Passou. Ela já saiu da UTI, já está no quarto. Deus pode fazer isso. Mas se você pode estar, por que você vai relutar porque está sentindo A ou sentindo B? Não, venha. Venha e se exponha. Aquilo ao qual você se expõe, você recebe. Não, mas pastor, veja bem, nós somos da fé. Imagina se eu vou chegar na igreja com dor de cabeça. Meu irmão, pelo amor de Deus, a fé não nega os fatos. Ela não se conforma com ele, mas ela não nega. Se você tem alguma dor, se você tem alguma circunstância, nós estamos aqui para pegar junto com você. Ou você acha que pessoas de Deus também não adoecem? Adoecem, sim. O mundo jaz no maligno. Eu passei 20 dias no hospital com Covid. Só não morri, estou aqui. Senão não estava aqui. Pessoas oraram. Amém. Qual é o problema? Isso não pode ser corriqueiro na minha vida? Claro, não deve ser. Por isso que eu tenho que estar atento todos os dias à palavra, lendo a palavra, colocando essa palavra no meu coração para não pecar contra Deus. Isso é importante para mim e para você. Eu não posso relaxar. Eu não posso relaxar. Isso aqui é um momento profético. A igreja é profética. É algo de Deus. É algo que Deus quer fazer. É importante. E eu não posso te enganar. Não, eu sei dar uma mensagem para você pular e até plantar a bananeira. Eu sei. Eu sei fazer isso. Mas eu não vou fazer isso. Se eu tiver uma direção de Deus, eu faço. Mas nesse dia, nesta hora e nesse instante, Deus está me dizendo para nós atentarmos para a palavra dEle, para o tempo presente em que nós estamos vivendo, para as coisas que estão acontecendo e nos preservarmos, honrando o que nos foi dado e pegando esse legado que nós temos, honrando-o, duplicando-o. Ó, pastor, mas eu li um livro que é a biografia de um homem de Deus. Que coisa linda. Você não está me dizendo nada.
A não ser que você me diga, vi os exemplos e a partir de hoje eu vou fazer. Pronto, aí é diferente. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Está satisfeito com essa mensagem? Ou você quer que eu faça aqui um malabarismo teológico para você se alegrar? Não, eu não vou fazer isso. Eu não sou marabalista, nem sou predador, sou pregador. Se você tiver de fazer alguma coisa pela igreja, faça, independente de eu insinuar para você alguma coisa. Agora, no dia que eu tiver direção de Deus de pedir alguma coisa a você, eu vou pedir. Para a igreja, não para mim, para a igreja. Envolva-se com a igreja local. Envolva-se com a palavra. Envolva-se com as coisas que nós estamos ministrando. Elas vão, com certeza, abençoar sua vida. Deus quer formar em nós Jesus Cristo. E nós precisamos olhar pela palavra aquilo que já nos foi dado. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou terminar a ministração com um texto lindo. Agora eu acho que vocês vão correr. Agora eu acho. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos. Aleluia. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Deixe-me buscar esse texto que me veio à memória. Amém? Abre em Romanos. Aleluia. Romanos 12. Versículo 9. Olha que coisa linda eu vou dar para vocês agora. Olha que coisa bonita. Vocês vão começar a correr. Preste atenção, ó. O amor seja sem hipocrisia. Por que vocês riram? Não entendi. Isso é para se alegrar, irmãos. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende em vós o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a ele pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Por quê? Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso é uma coisa linda que o apóstolo Paulo escreveu. Então nós temos que nos basear nisso. Em nome de Jesus, fique de pé. Viva esse tipo de publicidade que eu dei para você através da palavra. Isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Observe o tempo. Lembre do texto que nós lemos no início da ministração. Digo a vós outros que conheceis o tempo. Se você não conhece o tempo, você precisa orar ao Espírito Santo
Ele é o nosso ajudador, nosso amigo. Ele vai te mostrar o tempo em que você está no relógio de Deus. E no relógio de Deus eu não posso estar nem atrasado e nem adiantado. Eu tenho que caminhar exatamente como Deus está caminhando. Com Jesus era assim, como está escrito, como disse o profeta tal. E Jesus ia andando em cima dessa linha. Aí você vai ver que as coisas aconteciam, simplesmente porque Jesus andava naquilo que estava escrito. A palavra nos foi dada, irmãos, e essa palavra é para ser vivenciada. Então não negligencie aquilo que a palavra nos ensina. O pastor Tiago hoje pela manhã disse, tem coisas que nós lemos e parece que é opcional, mas não é opcional. Amar não é opcional. Fazer o bem não é opcional. Ter paciência não é opcional. Ser inteligente não é opcional. Aleluia. Vamos orar?